Boa noite. Quer dizer, os mensageiros do amor e os descobridores de amor vão terminar sendo congêneres, né? Porque quando a gente fala de Deus como, ou seja, o amor como força propulsora do universo, e relacionamos isso como um poder maior, e aí a imagem que a gente tem mais próxima para conseguir tocar algo desse tipo é o Cristo, que a gente chama do amor que andou sobre a terra, né? Não colocando eles como coisas iguais, mas por escala decrescente, para que a gente possa tocar. E aí vamos ver o que? Se o Cristo é o amor que encarnou e caminhou sobre a terra, e ele disse para todos nós que podemos fazer muito mais do que o que ele fez, nós somos amor. E por isso, então, mensageiros do Cristo, mensageiros do amor, mensageiros de nós mesmos. Só que esse aspecto que eu acho que, por vezes, é extremamente difícil nós enxergarmos. E existem alguns elementos que nos dificultam isso. Eu acho que um desses elementos é que nós somos educados dentro de uma cultura, que eu vou estar aqui chamando a cultura do super-homem e da Mulher Maravilha, é que é a cultura que cria, que nos educa, como se o quente da história fosse ser o ícone. Ou seja, o seu Zé, que está na portaria, não tem valor nenhum. Tem valor quem estiver aqui em cima falando. O menino que limpa o chão, não tem valor nenhum. O valor tem quem está aqui em cima falando. Então, o valor tem o presidente da empresa. Os outros são outros. E nós temos esse aspecto de quando vamos falar, isso falando do homem, estou falando do masculino, onde a gente pode enquadrar a mulher, porque ela tem tomado e participado cada vez mais dessas funções, que no passado era só masculina, e na mulher era a mesma história. É a história da mulher, que é a Mulher Maravilha. Ou seja, que ela é o supra-sumo de tudo. E isso é real. Então, isso primeiro não é real, lógico, e nos leva a uma busca que cada vez nos afasta mais do amor. Porque esses ícones, certo? Que é o melhor disso, o melhor daquilo outro, o problema não é ser o melhor, é como esse melhor foi construído. Uma coisa é quando eu construo o melhor, buscando cada vez ser melhor do que eu mesmo. Então, buscando me superar, dentre vários, há de se eleger alguém que tenha mais habilidade para aquela função, e aí fulano se destaca. Então é uma competitividade intrínseca consigo mesmo. E lógico, quanto mais amplo o seu olhar sobre você, mais esse melhor vai ser menos enviesado. Mas a nossa perspectiva de melhor é sempre passando por cima dos outros. É sempre passando por cima dos outros. A nossa perspectiva de melhor não é tomando como ponto de base nós mesmos. Para que eu não precise ficar frustrado, porque fulano chegou em tal lugar e eu estou em tal lugar. Aonde o que deveria ser objetivo de nossa satisfação é poder olhar, hoje eu estou melhor do que ontem. E não, se hoje eu estou melhor do que ontem, mas Margarida deu 100 passos à minha frente. Então eu sempre fico enxergando uma Margarida, e como eu enxergo a Margarida, eu me deprecio, ou eu fico correndo atrás de uma Margarida que é imaginário, porque vai comer 1 quilo de sal com ela para descobrir quem é. Ou, me colocando na imagem, né, que eu estou usando ela só como imagem metafórica, vem comer 1 quilo de sal com o Fernando para descobrir quem ele é. Ele é fofinho aqui fazendo palestra. Vai comer 1 quilo de sal com ele para conhecer, descobrir os problemas, as dificuldades, porque faz parte do humano. Então nós somos educados para conviver com um humano que é herói daquelas revistas Marvel, que não existe. E é a partir daí, quando nós nos envolvemos com alguém, que então começamos a nos revelar, a vida faz com que nós venhamos a nos revelar, aí nós começamos a imaginar o outro como elemento utilitário. Ou seja, não serve, tira, joga fora e arranja outro que bota no lugar. E vivemos a trocar de parceiros, de pessoas, como quem troca de calcinha, de blusa, de calça. E aí depois diz, mas na realidade é tudo igual, só muda o endereço. Não é que é tudo igual e só muda o endereço, não. É que tudo será igual desde quando eu é quem estou descrevendo aquilo com que eu estou me relacionando.
Porque quando eu estou falando de alguém, eu não estou falando de alguém não, eu estou me revelando. Quer saber quem é Fernando? Peça para ele falar sobre alguém. Os elementos que ele utilizar para conceituar, para definir, para denegrir, para elogiar, esses elementos vão estar descrevendo para você quem sou eu. Então, enquanto for eu julgando, vai estar sendo a mesma coisa. Não é que é tudo igual, só muda de endereço, não. É tudo igual por causa do meu olhar. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que se eu quero transformar, a transformação só pode ocorrer a partir de mim. Porque senão não adianta. Por mais que o outro faça, eu vou ver sempre de uma maneira distorcida. Por quê? Porque eu não sou o outro. O outro serve apenas de projeção para mim. Serve de projeção para mim. Por isso que, quando eu não gosto de determinadas condutas, e aí Margarida toma as condutas, eu começo a achar ela antipática. Porque ela pega na minha ferida. E como eu não aprendi a conviver com a minha ferida, eu quero eliminá-la. Porque nós somos educados como se fosse assim. Fôssemos encontrar um mundo perfeito. Aonde nós fôssemos ser inseridos e a partir dessa inserção fôssemos aclamados. Isso não existe em lugar nenhum. Com ninguém. Toda a vida de convivência é uma experiência de elaboração e de construção. Quem está achando que encontrou o príncipe encantado, caiu do cavalo. Porque não existe. Ou quem encontrou a Rapunzel que joga as tranças, também não existe. Toda relação real, ela é construída. Ela é construída a partir do momento, principalmente, que você começa a ver o outro como ele é. Mesmo com a distorção dos seus olhos. Porque aí, então, é quando cada um começa a ficar um para cada lado. E essa questão de ver o outro como é que essa imagem está suscitando, aonde há uma imagem por fora, que é como se fosse uma casca de gesso, e ela quebradinha um olho ali dentro. E o título desse capítulo é Descobridores de Homens. Eu disse que é uma congênere dos mestres do amor, porque para a gente descobrir este ser, é preciso que a gente seja capaz de ir além da sua estrutura superficial, que é apresentada para a convivência comum, para conhecer o que há interiormente nele. Só que, ao olhar para esse quadro que você está vendo aí, imagine-se de manhã cedo na frente do espelho, aonde é você olhando para si mesmo. Porque esse caminho de descoberta é um caminho nosso. E que vai se fazer dentro da relação do outro. Porque esse elemento que ele vai chamar de descobridores de homens é porque tinha uma criatura que estava dando maior ibope na terra. E aí as pessoas se reuniram para falar para o mestre que tinha um cara aqui que era o as de ouro. E aí ele precisava ser elevado aos céus. E aí então o mestre diz o seguinte: vamos lá, eu vou mandar 4 anjos para conhecê-lo, avaliá-lo e dizer se está tudo ok. E lógico, porque nós temos o hábito de fazer isso, de 2 coisas que essa figura representa. Um hábito é o seguinte: o negócio não está muito legal por aqui. E como eu não quero me expor, aí eu faço assim: Margarida, vai lá, Margarida. Diga aí, diga o que você está achando. Está ruim? Vá, fala aí para o pessoal, diz que está ruim, vá. Diz o que é que tem que mudar. Ou seja, eu me escondo, em vez de exatamente me colocar para o outro. Então eu sempre arranjo um bode expiatório. Porque se der errado, foi ela. E se der certo, eu saio igual aqueles candidatos a prefeito, presidente, que for. Estava com ela desde o início, era eu que incitava ela a falar com vocês. Ou seja, usar o outro como bode expiatório. Mas, Fernando, o que é que isso tem a ver com a sua conversa, o início de conversa? Justamente, quando eu elejo um super-homem para viver comigo sendo mulher, ou fazendo o papel de tal, ou quando eu elejo uma mulher para ser para mim a Mulher Maravilha, fazendo o papel de homem, certo? Eu do lado de cá, eu estou elegendo um bode expiatório. Se der certo, beleza? Se der errado, foi culpa de quem? Vocês já viram alguém dizer, deu errado e a culpa foi minha?
A maioria das vezes, olha que a culpa é de quem? Do outro. O outro é o bode expiatório para as suas deficiências. Mas você pousa na foto e diz assim, mas como, rapaz? Fernando era tão tranquilo, como é que está se separando agora? Como é que esse negócio entornou o caldo? Aquela mulher deve ser o cão, aquela gordinha é o capeta. Lógico, porque só conhece um Fernando que aparece aqui. E lá dentro, quem é esse Fernando? É a mesma coisa? Então, como a gente adora enfiar o bedelho para resolver o problema dos outros, a gente sempre vai fazer o olhar mais fácil, o olhar mais simples. E não é essa a história, porque essa imagem representa as duas coisas. Os que estão lá no fundo é o que estão colocando alguém na frente como bode expiatório. Tá certo? E o que está cá na frente, é aquele que a gente às vezes precisa fazer, é ter a autodeterminação de entender que todas essas imagens que eu estou mostrando nesse quadro não estão significando várias pessoas, estão significando todos os aspectos que constituem você. São múltiplos aspectos seus. Aonde uma hora você bota um para frente e você fica lá atrás. Então é tipo aquela coisa que ele tenta e você não quero. Mas o negócio sacode lá dentro. Você, ó, eu vou. E aí não quero. E aí quando você vai, pronto, ninguém descobriu nada. Você fica refastelado. Agora, quando dá zebra, você faz exatamente aquilo que está ali. Você vem para trás e pega aquela parte de... Foi por causa disso que aconteceu. Raramente você é capaz de entender que tudo que acontece por uma imagem que veio à frente é resultado desse conjunto. Porque você é um conjunto. Eu sou um conjunto. Nós somos um conjunto. Aonde que eu estou falando que é um conjunto? Há em você um elemento seu que é impositivo e diretivo. Mas há também em você um elemento que é o oposto disso. Que é mais introvertido, mais analítico do que exatamente impositivo. Um só aparece mais quando o outro se retrai. Mas, Fernando, você é maluco, rapaz. Porque não é assim, a gente é assim e acabou. Eu sou de jogar duro. Joga duro na frente do ladrão, com a arma na mão. Joga duro na frente do ladrão com o cara que sai do carro, porque deu um toquezinho no fundo do seu. É aquele 3x4. Todo mundo amofina. Ou seja, cada um só sabe ser de um jeito quando quem está frente a ele é menor do que ele. Porque quando se mostra do mesmo tamanho ou maior, ele no instante se amofina. Nós temos tudo isso dentro de nós. A questão é qual a força que você dá para isso. Porque o que é que isso tem a ver com desobsessão? É que justamente o espírito que está pendurado, ou os espíritos em vocês, como alguns andam em mim, eles estão pendurados naqueles personagens que estão ali atrás. Porque se não tiver um elemento interno seu que dê vazão para ele estar junto a você, não tem como ele estar. Então, é um espírito que, mas Fernando, eu tenho um espírito que me leva a ficar deprimido. Eu acho que nada vai dar certo, que nada presta. Eu só vejo miséria. É porque tem algo dentro de você que está carecendo de amor próprio. Um desses elementos, provavelmente o que está mais à frente, nesse momento que você está aqui, é um dos elementos que está carecendo de amor próprio. Que não sabe se autovalorizar sem depender da valorização que o outro faz de você. Aí, como é essa a condição, você abaixa a cabeça e, lógico, os coleguinhas desencarnados fazem a festa. Qual é o problema? Tirar os desencarnados? Com certeza, eu espero que todos sejam atendidos quando for lá para dentro. Por quê? Porque se você é um cabeça dura, ou uma cabeça dura, eu espero que eles não sejam. Pela misericórdia divina, eles saiam de uma postura rígida e se permitam ser ajudados. E se você continua dizendo, mas eu nasci assim, vivi assim, você sempre assim, Gabriela, não vai ter jeito. Vai sair os que estão aí e vão chegar outros. Pode esperar um tempinho, mas vai chegar outro. Porque você se manteve do mesmo jeito. Então, a ideia é com que a gente faça com que a postura de você estar à frente, como esse nosso amiguinho azul vindo para cá, ou seja, tem algo seu que está assumindo isso na sua personalidade, enfrentando a dificuldade do transporte, do engarrafamento, da dor, do incômodo, de chegar aqui e achar que não é bem recebido, ou chegar aqui e achar que o ar é frio demais.
essa pessoa que está enfrentando tudo isso para estar aqui, certo? Que ela faça uma proposta para ela, mais ampla do que apenas vir. É a proposta de buscar revelar esse ser que poderia ser o mestre do amor. Como é que eu posso deixar de ser o mestre do queixume para ser o mestre do amor? Fazendo um quadro de imagem com isso, eu vou lhe mostrar essa outra imagem, que está se dissolvendo aqui, que foi um espetáculo como mostrado aqui na Semana Espírita e mostrado uma semana depois, que o título é Um Olhar Além do Véu. Entenda como é aquele olho que quebrou a estátua e conseguiu olhar através do espelho. E aí tem aí, Sesc Centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, 150 anos. Porque para mim, o Evangelho segundo o Espiritismo, literalmente, foi aquele buraquinho que foi feito naquela superfície de mármore, que eu não vou dizer nem argila, porque a minha era muito dura, certo? Que me permitiu começar a olhar para mim. Porque o Evangelho não me falava tecnicamente, ele me falava com amor, com o coração. Ele me convidava a olhar para o outro da mesma forma. Ele não me explicava por que os fenômenos aconteciam apenas. Ele me falava do movimento do sentimento que há dentro de todo fenômeno desse. Então, para mim, o Evangelho é esse elemento, que é o elemento descobridor de homens. Se deixe ser descoberto pelo Evangelho. Se deixe ser descoberto por essa mensagem de amor, que agora, à luz do Espiritismo, por isso é que ele ganha essa importância, ele deixa de ser aquele Evangelho que falava de um Deus punitivo, que sairia punindo você por isso e por aquilo, que falaria de um Deus que, se você errou nessa encarnação, se lascou, meu velho, vai agora perecer no inferno até sempre. Não, ele vai dizer a você que existe inferno, existe céu, existe purgatório, existe o que você quiser, a depender de como você se qualifica e está em um desses lugares. Ou seja, é a sua vibração psíquica, o seu padrão mental que vai lhe atrair para esse ou aquele lugar, porque a dimensão espiritual, ela é diversa e múltipla. Tem colônia espiritual para tudo que é gosto. Vai depender de quê? De como você faz isso. E por que é que o Evangelho é o descobridor de homens, para que você se descubra através dele? É porque a evolução intelectual é fantástico, mas sem evolução moral é muito pobre, porque o saber pode muito, mas o amor pode muito mais, principalmente quando ele, então, colocando-se à frente, como aquele homem dessa imagem, ele se utiliza das ferramentas para fazer, então, a diferença. E aí, quando isso é trazido, e tem dois quadros, né? Um com roupas comuns e o outro com as roupas do palhaço, é a ideia de falar do véu com que nós nos colocamos frente à vida. Então, às vezes, a gente fica representando, e a gente representa no trabalho, representa com os vizinhos, representa com o companheiro ou a companheira e representa com os filhos. E aí é destruído por uma solidão avassaladora que leva a querer pular do 15º andar. Porque você está só, você vive só representando. Você não consegue ter uma vida com outro que seja fora da representação. Aonde você possa se expor. Ah, mas eu tenho medo de me machucar. Lógico, a semente que não se expõe à ruptura da sua casca externa, ela não consegue brotar e se fazer nascer. Porque é assim. Mas, Fernando, eu posso me destruir? Não pode. Porque esse livro nos diz que você é um espírito imortal. Já viveu outras vidas e viverá outras ainda. Então seja desafiador. Vá adiante. Saia daí. Isso a gente vai reapresentar de novo nessa data, 16 a 17 de dezembro, lá no Espaço Xisto, ali na Biblioteca Central. Aonde a ideia é justamente poder levar esse tipo de olhar. Não é para que ninguém se torne espírita, mas é que as pessoas possam se olhar com o olhar do espírito, que é esse olhar que é permeável em qualquer outro aspecto de crença espiritualista. De que se você é um espírito imortal, para você não existe agora, existe o sempre. Então, o ontem foi, mas o agora lhe permite construir tudo que virá. Então, dentro disso, vamos poder observar que esse homem ganha um outro significado. Ou seja,
saia daquela posição de que se colocava como vítima de tudo, inclusive desse ignorante, desinformado que está ao seu lado, e faça diferente. Deixe outros elementos de lado, internos seu, venha à frente de si mesmo e diga: eu sou espírito imortal. O que é que significa isso? É que mesmo que eu esteja com um câncer que vai me matar amanhã, não vai matar a mim, vai apenas devolver a minha estrutura física que eu estou usando de volta à Terra. Mas eu continuo. Eu, espírito, continuo. E como é que eu vou acordar do outro lado, do jeito que eu tiver fechado os olhos aqui? Se eu sou avarento, mesquinho, egoísta, eu vou acordar do outro lado do mesmo jeito. Por quê? Porque morrer não transforma ninguém. Quem serei eu como espírito? Quem está sendo você como espírito aqui? Porque a vida aqui é vida espiritual. Não tem uma vida material aqui, uma vida espiritual lá, porque quem vive aqui não é o corpo. O corpo é instrumento de percepção na densidade desse planeta. Se eu for a outro planeta, vai ser um outro corpo, com outro padrão de densidade, para interagir com aquilo ali. Com tudo aquilo que seja necessário para me fazer perceber e me fazer expressar. Então, quando a gente começa a olhar dentro dessa forma, a gente vai poder entender que a imagem que eu estou colocando do perceber-se como espírito, que às vezes a gente pode dizer assim: mas como é que eu vou fazer? A gente vai viajar na maionese com uma história dessa. É olhar para essa outra imagem. Aí está o nosso amigo Jesus Nazaro e um monte de criancinha no colo dele. E do lado de cá tem um velho de barba branca. Porque, veja só, como é que eu vou conseguir descobrir a linda mulher que existe ali dentro, se ela não se deixar acender pelos sonhos que a barba branca que está do lado de cá, os cabelos brancos que ela já deve pintar, certo? Se impor sobre ela. Porque aí vamos entender que a gente consegue encontrar uma senhorinha de 90 anos, que tem mais energia e mais gás do que uma de 15. Que tem mais amor pela vida, um olhar mais positivo para a vida do que uma de 15, de 20. Então a gente começa a perceber que o brilho do espírito não está na estrutura do corpo, mas sim nos valores da alma. E são esses valores que são colocados à prova quando nós voltamos aqui. Esse quadro vai ter significado múltiplo para todos vocês que olhem, mas eu estou trazendo ele, onde eu vou estar transcrevendo o significado que aparece para mim, é de que eu tenho que entender que o velho tem o seu lugar. Por que está aí no quadro? Senão poderia ter sido eliminado. O seu lugar é de olhar para o que é nascente, não o destruindo, mas o vitalizando. O que é que eu estou dizendo? Se lembra daquelas múltiplas imagens que tinha o cara de azul e outros atrás? Bicho, você já quebrou a cara porque você teve sócio? Você já quebrou a cara porque confiou em vizinho? Você já quebrou a cara porque confiou numa mulher? Quebrou a cara porque confiou num filho? Quebrou a cara porque confiou nos pais? Tudo bem. E agora vai fazer o quê? Agora, meu amigo, não dou mole para ninguém. Quem vai sofrer com isso? Você. Sem filho, sem pai, sem vizinho, sem amigo e sem companheiro. Porque você está julgando todos por um. E aquilo que você achou que você foi traído, vilipendiado, certo? Detonado pelo outro, começou por você. Porque o outro já era o que ele sempre foi. Você que dourava a pílula. Dizia: não, mas vai mudar. Quando vai passando o tempo, vai mudando. Eu vou transformar fulano. Você não consegue se transformar você mesmo. Porque se transformasse não estava aqui. Olhava para o espelho e dizia: a partir da manhã, passou, daqui para diante é tudo novo. E o que vier eu traço, que é a responsabilidade do que eu fiz. Então você seria aqui elemento de transformação. Não, você não consegue transformar você, vai querer transformar o outro. Então, é esse olhar que a gente fica podendo trazer, que quando é que o Cristo bota no colo as criancinhas? É o que eu queria que nós pudéssemos sair daqui podendo fazer. Se eu pedisse aqui, porque às vezes o desejo de podermos ter mais coisa do que uma palestra onde alguém está falando, é se eu desse para vocês papéis e pedisse para que vocês pintassem nesse papel
os seus sonhos de realização. E depois de vocês pintarem os seus sonhos de realização, eu perguntasse agora: por que é que você não coloca o seu sonho no colo, como o Cristo está colocando essas criancinhas, e diz para o seu sonho, como ele está dizendo para elas, o futuro lhe pertence? Por que é que você não se torna capaz de colocar os seus sonhos no seu colo e dizer para eles, o futuro lhe pertence? É possível realizá-los, tomando cuidado, lógico, que sejam sonhos edificantes e construtivos, e não destrutivos e aviltantes. Então, pegar os seus sonhos e alimentá-los, porque a gente fica esperando a bênção de João Paulo II, a bênção do mentor espírita, a bênção de Chico Xavier, a bênção do espírito que está lá dentro. Sabe qual é a única bênção que você precisa? Você. Quando você dá a você essa posição de assumir esse lugar, aí você começa a perceber que a rede que une todos nós, ela começa e termina em você. E aí, o convite de descobrir homens é o convite de você poder sair dessa posição de pedinte, se colocar como centro de sua vida, como centro de suas determinações, e aí começar a perguntar o que você faria com várias coisas. Eu vou usar o próprio texto do livro, porque iríamos nos basear nele. Se você fosse visitada por esses 5 anjos, o que você faria? Ou, na realidade, quando você já foi visitado por esses 4 anjos, o que você faria? O primeiro deles que ele sugere é o anjo da necessidade. Ou seja, quando a necessidade bate à sua porta, como é que você se comporta? Desespera, começa a se revoltar, quer agredir todo mundo, porque não consegue ter humildade suficiente para estar naquela posição de quem necessita, de quem precisa, de quem está naquela posição para ser auxiliado, partindo do pressuposto que o seu próprio auxílio começa com você querer ser. Porque é aquela história de pegar a criatura drogada e trancafiar para tratar, ela melhora, sai e volta a se drogar de novo. Ela tem que primeiro querer, porque aceitar o auxílio do outro, que esse movimento de humildade, ele só se torna constitutivo quando o indivíduo diz, eu quero. E por que é a necessidade? Porque nós não temos tudo o que queremos à pronta entrega. Temos tudo o que queremos como sementes dentro de nós. E se não nos dispusermos a colocarmos essa semente em terreno fértil, ela não brota, ela não cresce e vamos ser pedintes. Então a ideia é entender a necessidade. Eu preciso cultivar em mim a autodeterminação. E por isso eu preciso conversar com minha amiga Margarida e dizer, Margarida, me ajude. Olha, o negócio está pegando. A primeira ajuda é me ouvir. Me ouvindo, você já deu quase 100%. Porque, na realidade, quando eu começo a falar e colocar para fora, sem representar, certo? Porque às vezes eu falo e dizer, mas minha filha, você, olha uma praga essa reunião, esse lugar aqui, e eu jogo duro, falo tudo que eu quero, falo tudo que é ruim, boto para fora, a sombra que existia dentro de mim, o monstro que existia dentro de mim, não para que ela resolva não, porque ela não vai resolver, mas eu boto para fora. Aí eu digo, pô, já vi que a minha cria de monstros está, ó, legal. Agora eu vou assumir a posição de que eu preciso de apetrechos para lidar com eles. Então eu já não preciso mais projetar ele em Margarida. Eu já sei que eles são meus. E toda vez que eu olho para minha amiga ali, começo a jogar pedra nela, eu já sei que é um dos meus monstrinhos que estão aparecendo de novo. Para que eu possa ter coragem de me olhar no espelho. Porque uma das coisas que destrói é que a necessidade faz com que você às vezes se olhe como coisa pequena, que não consegue se olhar no espelho e diz, mas eu já tropecei 1000 vezes. Qual o problema? O Cristo disse para Pedro, perdoai 70 vezes, 7 vezes. Sabe o que significa isso? Infinitas vezes. Continue tentando. Mas, Fernando, eu já caí 1000 vezes. O sonho de se levantar nasceu, faça como Cristo. Bote esse sonho como uma criança em cima do seu colo e diga para ele, ó, o futuro lhe pertence.
que ele vai dizer assim, mas tio, eu já caí. Vá de novo, porque a gente só aprende a andar caindo e levantando. Então, aprender a lidar com a necessidade. Para alguns isso é fácil. Aí de vez em quando o mestre faz o seguinte, bota o dinheiro no seu caminho. Porque se você está tão já elevando-se, como é que você vai lidar quando o dinheiro está presente? E aí, se você utiliza ele apenas para uso próprio, tá? E o outro? E o outro? Foi uma filmagem interessante que eu assisti, no momento de conversão de um drogado. Ele vinha como dependentes, naquela ânsia que o último dia ele conseguiu lá abafar para comprar droga, e na hora que ele estava no caminho de comprar droga, ele viu uma mãe com a criança no colo, morrendo de fome. Naquela hora, de frente para ele tinha padaria. Em vez de ir para a boca da droga, ele atravessa na padaria, compra o pão e dá para a mãe e o filho que estava com fome. Dali em diante, ele não se drogou mais. Ele entendeu que aquilo que ele recebe pode ser utilizado como elemento para dar vida ao outro, e não como elemento para destruir a sua própria vida. E aí então, ele fez a moeda da transformação. O outro é o poder, que vai lhe bater a porta para ver como é que você vai ficar. Mas alguns conseguem superar, dividem parte do que tem, uma boa parte até, nem só as migalhas, mas dividem. Mas quando chega o poder, pronto. O poder sobe a cabeça, e aí na hora que sobe a cabeça, acabou. Você quer detonar tudo. Porque você é o chefe. Você agora é o chefe. Como você é o chefe, você quer o quê? Detonar o outro. Você quer agora dizer que o outro não presta. Chefe aonde? Em casa. Quando você era meu amor e meu bem, e agora ela quer se separar de você, e agora você é o quê? Para ela é o cão, e agora você quer o quê? Meus bens. Não está saindo de casa? Vai deixar tudo. Vai sair no nada. Você quer destruir. Porque o poder é o contrário. O poder, para quem sabe como é, Olinda. Você está querendo ir? Não dá mais? Não, paciência. Eu tenho em mim o valor de quem sou. Vou construir com mais alguém. E eu espero que você construa uma bela vida com quem você quer. Porque estar comigo acorrentada, só porque fizemos um pacto com uma aliança de metal, é melhor que estejamos verdadeiramente livres. Porque se eu antes não enxergava que assim estava, é porque eu me encegueirava. Porque nada acaba num dia, vem acabando. E aí então você começa a perceber que se conquista o outro, não com o poder sobre ele, mas com a liberdade. E aí o outro diz, olhe, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu não estava vendo nela ou nele algo que era muito mais as projeções das minhas faltas e necessidades do que a pessoa que ele ou que ela é? E aí então volte a dar as mãos de novo e diga assim, qual vai ser a proposta comum para nós dois e vamos agora fazer juntos? Em vez de nos criticarmos uns aos outros, mas nos auxiliarmos um ao outro. E isso que eu estou falando do casal serve para a relação pai-filho. Serve para a relação com o vizinho, serve para a relação com o sócio. Aonde então o poder é aquele que se incumbe do que é para convidar e conquistar o outro a construir juntos. E do outro lado, essa aqui é a desgraça de tudo. Porque ele não diz isso no livro não, mas eu acho que essa embaixo é a desgraça de tudo. Porque quando ela aparece, a humildade e a necessidade vai pro raio que o parta. A divisão do dinheiro vai pro raio que o parta. E a do poder também. Porque justamente quando essa criatura aparece, ela revela quem você é. Aquela fera que para sobreviver até hoje, foi capaz de matar outro. Às vezes até de comer outro. Quando não tinha comida, só sobrava o outro para comer. Porque ela vai despertar os seus instintos. E se você ainda não se educou a entender que é preciso educar as emoções, ela destrói tudo. Porque ela revela você nesse cerne da alma. E nesse cerne da alma, aquele que dava palestra aqui em cima, que dava um beijinho em Margarida, certo? Que atendia todo mundo, oi, ótimo, amém, Fernandinho é 10. Nessa gente, rapaz, parecia o cão. Ninguém sabia que ele era assim.
Porque a cólera me revela internamente. Quanto mais eu deixo de ficar querendo que Joana, Chico, Jesus me ilumine, e eu começo agora a fazer o quê? Educar as minhas emoções. Educar não é enjaular, não. É se educar emocionalmente. Porque, lógico, pode acontecer alguma coisa com Margarida e eu ficar pé da vida querendo acabar e arrancar o pescoço dela. Porque aquilo vem de mim, certo? Mas a primeira educação, isso resolve? Não. Então, a primeira coisa, não resolva nada que lhe mobilize emocionalmente no mesmo momento. Espere passar, para que amaine, certo, as agruras, e a partir daí você possa raciocinar e agir mais com a razão do que com o impulso. E aí então você dar a essa emoção uma dimensão num ambiente de construtividade e não de destrutividade. Então é preciso você olhar para a cólera e entender que ela faz parte de você. Se você acha que não faz parte de você, uma das passagens da Bíblia que eu acho fantástica é quando o Cristo chega lá na árvore, certo? Fora da estação de dar fruto, e quer que ela dê fruto. E lógico, ela ia dar fruto? Não. E o que é que ele faz? Queima a bicha. A bicha fica esturricada depois. Cólera. Porque é humano. Não existe um patamar de elevação que destrói o humano que você é. O humano sempre vai estar presente. A diferença é a proporção em que ele aparece como elemento destrutivo e ele aparece como elemento construtivo. Na outra passagem, ele entra no templo, está os vendilhões pintando de haste. O que é que ele faz com aquilo? Joga tudo para cima. Cambada de víboras. Mas ele usa aquilo no sentido de fazer o quê? Aquilo estava errado e usa aquela energia como energia de reconstrução. Então, em vez de eu ficar retado com Margarida, querer destruir ela, eu digo, peraí, rapaz, estamos trabalhando junto nessa empresa já há 15 anos. Ela me garfou, tomou meu lugar, que é, como é? A promoção é na minha, mas sabe de uma coisa? Eu sou mais do que isso aqui. Eu vou estudar, vou fazer meu MBA, vou fazer aquilo e aquilo outro. E sabe de uma coisa? Eu mereço muito mais do que isso aqui. Deixo Margarida aí e abro para mim um novo horizonte. Como o nosso amigo que foi dono da Rede Globo, que já morreu, aos 60, fez crescer aquele império. Onde muitos aqui estão achando que os 60 é hora de sentar, botar aquela barriga enorme, o copinho de vinho ou de cerveja e a vida acabou. Então, a sua dimensão está na proporção que você dá a você. O descobridor de homem é você mesmo. Descubra esse potencial que tem em você. E o potencial, principalmente, que seja capaz de falar que a junção do lidar com todos esses aspectos, ela tem que lhe fazer um ser capaz de construir laços, construir famílias. Mas, Fernando, eu sou estéril, minha mulher é estéril. Isso aqui é uma família. Família no seu sentido mais amplo. É aquele que aprende a construir pontes saudáveis, pontes que são fortalezas no contato com o outro. Não são aquelas pontes que estão aqui, aonde eu adoro Margarida quando ela diz sempre amém para mim. Aonde eu gosto de Margarida porque é Margarida. E às vezes ela vai chegar e vai dizer assim, Fernando, você hoje... Eu digo, poxa, beleza, eu estava precisando de alguém que me criticasse, para eu entender o que é que está acontecendo. Então, o contrário, pô, Margarida, como é que você está me criticando desse jeito? Rapaz? Quem é você para falar nisso? Depois eu digo, pô, mas vem cá, Margot. Pô, naquele dia eu acho que eu passei da conta. E aí? A gente vai e se ajusta. Eu tiro o rótulo, como se quando acontece uma coisa, aquilo está rotulado e acabou. Nada na vida é assim. Algo que é bom hoje, pode não ser bom amanhã. Algo que foi bom no olhar agora, pode ser ruim no outro. Então a gente se dá a oportunidade de construir laços. E construindo laços, sabe o que é que a gente liberta? Não é o outro, não. É a gente. Que no momento que Margot, casada e vivendo comigo, diz que quer ir embora porque encontrou uma outra paixão, e eu, em vez de destruir a minha vida, eu queria destruir a imagem dela frente a meus filhos, eu digo, ô meu amor, se você quer ir, é isso que você quer, é isso que vai lhe fazer bem, vá. Que eu estou libertando não é a ela, é a mim. Porque enquanto eu não digo ela vai, porque ela já disse que ia. Mas aí toda vez que ela passa, eu digo, que mulherzinha.
me largou para ir, querendo que ela quebre a cara, né, para dizer que eu era o gostoso. Então quem é que está preso? Sou eu. Eu que estou preso. É o contrário, vá, minha filha, construa. Você foi a mãe dos meus filhos. Tivemos condições de convivência até agora. Maritalmente não tem mais. Paciência. Então eu me liberto. E quando eu me liberto, eu vou entrar em contato com essa energia maravilhosa que a gente vai chamar do curador interno. Ou seja, ao entrar naquela sala, liberte esse que está acorrentado a você. Diga a ele, meu irmão, siga seu caminho. Eu tenho essas dificuldades e muitas outras que você ainda não percebeu. Mas não fique preso a mim não, siga a sua vida. Porque eu quero que você encontre o seu caminho. Como eu gostaria que se estivesse do lado de lá, preso a alguém, eu me libertasse para encontrar. Então se liberte de mim. Você sair daqui não é eu me libertar de você, é você se libertar de mim. Porque com certeza tem quem lhe ama e está aqui esperando que você amoleça esse coração. Entenda que você não nasceu assim, não viveu assim, não vai ser sempre assim porque você não é Gabriela. Vá em paz, porque muita gente que lhe ama, lhe quer junto a ela. Siga em paz. E aí então a gente vai poder perceber que quando a gente liberta o outro, nós ficamos livres para fazer o nosso caminho. E esse nosso caminho que só nós podemos traçar, porque por mais que eu viva com ela 60 anos juntinhos, estamos aos 80 juntos, é uma caminhada e outra caminhada. Não é a mesma caminhada. Não é a mesma caminhada. Então, caminhar junto é dar ao outro a liberdade de ir. E saber que está junto é ver que o outro caminha conosco, não por nossa imposição, mas simplesmente porque estamos trilhando, certo? Em direção ao mesmo ponto, ao mesmo barco, ao mesmo lugar, ao mesmo encontro, que esse encontro maior é o encontro do respeito, porque aí ela pode ficar no Brasil, eu ir para o Japão, e a gente está se encontrando periodicamente pelas dificuldades do trabalho, e eu não preciso de Maria, Joaquina, Joana, para quebrar o galho nas horas vagas, nem ela precisa de João, Manuel, Pedro, para quebrar os galhos nas horas vagas, porque eu estou envolto no meu encontro comigo, de me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Encontro nela, na distância que separa fisicamente o corpo, mas que une as nossas almas. Porque toda vez que eu levanto os olhos e vou pensar em orar, antes de vir Jesus, me vê Margarida. Porque se não somos capazes de identificar Jesus no outro que vive conosco, continuamos cegos. Porque ele sempre disse que ele não está em nenhuma catedral, em nenhum templo espírita, em nenhum templo de nada. Ele está no coração do outro. Mas se eu só sei ver Jesus quando eu ouço, vejo aquela barba branca, comprida, aquele cabelo comprido, é porque eu não aprendi ainda a partilhar o pão da caridade, da humildade, da simplicidade. Não aprendi ainda a auxiliar o outro, em vez de apenas querer ser auxiliado, para que aí então eu possa encontrar esse homem. Mas não é esse homem de barba, é que você possa olhar para o seu filho e ver ali a imagem do mestre crescendo. Você possa olhar para o seu pai, ver ali a imagem do mestre, que daqui a algum tempo estará se despindo daquele corpo, para poder alçar voos a outros. Mas você possa olhar para aquele filho, olhar para aquele menino de rua e ver o mestre dentro dele. É porque você precisa perceber então, que todos nós somos sementes de amor, sementes do bem. E aí por isso, você olhando o outro desse jeito, a sua lente mudou. Então você possa olhar para você e dizer: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E que eu faça tudo isso dentro de minha casa, com aqueles que convivem comigo, para que verdadeiramente, ó mestre, eu entenda que eu procure mais, dentre os meus, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que do outro lado estarei a olhar e ver quando me for que o que ficou foi belo de olhar, foi belo de ver, porque nele só brotou
amor, porque foi isso que eu dei quando com eles convivi e plantei.